De Brasília, Rani Veloso. E o ministro, agora 7h56, você acompanha conosco aqui as notícias do jornal Jovem Pan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu parcialmente a própria liminar que alterava a lei do impeachment dos integrantes da corte. A reportagem é da Janaína Camelo. Após acordo com o Senado, o ministro Gilmar Mendes do STF voltou atrás na decisão de conceder apenas ao Procurador-Geral da República o direito de apresentar pedido de impeachment contra um ministro do Supremo. A decisão foi tomada em liminar na semana passada, alterando a lei do impeachment, que garante a qualquer cidadão fazer a denúncia contra o ministro do STF. E desde então vinha sendo alvo de críticas no Senado, que é responsável por julgar um processo de impeachment. A decisão do ministro de voltar atrás foi tomada após um acordo com senadores que procuraram o decano da corte e o presidente do STF, ministro Edson Fachin. Os parlamentares se comprometeram a analisar a lei do impeachment, fazer alterações, mas com calma, ouvindo todos os lados, e pediram que essa discussão aconteça apenas no ano que vem. No despacho desta quarta-feira, Gilmar Mendes escreveu que entende ser viável suspender os efeitos da medida cautelar para viabilizar uma deliberação legislativa mais adequada, refletindo o amadurecimento do debate institucional e a atenção às garantias constitucionais. A liminar do ministro fez o Senado tirar da gaveta o projeto de lei que prevê alterações na lei do impeachment, que rege não só ministros do STF, mas também autoridades como o presidente da República. A proposta, construída por uma comissão de juristas, estava parada desde 2023. O relatório seria votado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mantendo o direito do cidadão de pedir impeachment de ministro do STF. Mas foi tirado de pauta após a conversa com Fachin e Gilmar Mendes. Ficou decidido que, depois do recesso parlamentar, em fevereiro do ano que vem, o Senado vai realizar uma audiência no plenário com os envolvidos no assunto e depois o projeto será novamente colocado para análise na CCJ. O relator do PL, senador Everton Rocha, do PDT, afirmou que o projeto não poderia ser analisado no afogadilho. Primeiro, a gente sai dessa discussão menor de estar fazendo lei para discutir liminar dada recentemente. Não é o objetivo da lei e muito menos o espírito dela. E segundo, nós vamos estar todos mais maduros e convencidos de mesmo de teses que a gente não concordou, mas que ela foi votada de forma democrática, não dando motivo de que fizemos no afogadilho para atender governo A, B ou qualquer outro de ocasião. Na liminar, Gilmar Mendes manteve a alteração sobre o número de votos necessários para que um processo de impeachment seja aberto. De maioria simples para maioria qualificada, 2/3 dos parlamentares. O ministro também decidiu retirar de pauta o julgamento em plenário virtual do STF, que estava marcado para a partir da próxima sexta-feira, para analisar a decisão monocrática, e pediu que o assunto seja discutido em plenário físico, em data que ainda será marcada. Eu quero conversar aqui um pouquinho com a Maria. E Maria, eu vou te jogar aí vou alugar um triplex na sua cabeça, porque tem uma questão que me intrigou. Sei que lute. Tem uma questão que me intrigou ao longo da semana, desde que o ministro Gilmar Mendes tomou essa decisão, que é qual o motivo de tomar essa decisão agora, né? Por que mexer nesse vespeiro, nesse momento, em uma coisa tão delicada quanto a lei do impeachment? Quais seriam os interesses nos bastidores ao tomar essa decisão e de quem são esses interesses? É complexo, né? A gente ouviu do próprio colega do Gilmar Mendes, o próprio Flávio Dino, falando que há um recorde de pedidos de impeachment contra os ministros do STF. Agora esse número me fugiu à memória, mas são números nunca vistos antes. E um retrato do que está acontecendo, né, na nossa sociedade, que é a relação do STF com toda esse imbróglio, essa possível invasão de poderes, né? A gente está vendo uma tensão cada vez maior entre os três poderes, uma questão de invasão de competências, julga isso, julga aquilo. Então, a meu ver, faz sentido esse pedido vir agora, esse tipo de solicitação do ministro Gilmar Mendes vir agora, né? Com a tamanha impopularidade que o STF vive. Então, é uma questão aí bastante política. E ele recuar, olha, muita negociação deve ter ocorrido nos bastidores,
bastidores, a meu ver. O próprio Senado, vocês falaram aí na reportagem, iria desarquivar outros precedentes para não neutralizar a questão do impeachment, dentre outras questões. Lembrando que essa lei do impeachment, ela existe, impeachment contra os ministros do STF, né, dentre outras autoridades, existe desde 1950. Então, é uma prerrogativa muito importante, é um direito do cidadão de solicitar qualquer tipo de interferência aos nossos governantes, autoridades, se elas não estiverem agindo de acordo com as suas prerrogativas que são esperadas. Então, eu espero que esse retrocesso que o ministro Gilmar solicitou, impedindo o impeachment, ele realmente não volte a ser discutido, porque é muito importante a gente ter esse poder como cidadão de solicitar o impeachment das autoridades.